Boa tarde a todos, que a paz de Deus esteja com vocês, né? E que o amor de Cristo nos une sempre, né? Em nome de Jesus, né? Hoje eu queria falar um pouquinho da palavra de Deus. São duas palavras, na verdade, que eu vou falar. Aqui está em Mateus 10, 24, 33, né? E a outra aqui está em Mateus 13, do versículo 1 ao 23. Então vamos começar pela palavra que está em Mateus 10, 24 ao 33. Primeiro eu quero agradecer a minha vida, né? A vida da minha família, a vida de quem está passando por dificuldades, né? Doenças, que está passando necessidades, né? E também queria pedir para que todos os adictos que ainda sofrem, né? Dependentes químicos, tenham um despertar, né? E se convertam e aceitem um tratamento, né? Para que eles possam ficar em recuperação e tenham uma conversão com Deus, né? Então vamos lá. Os discípulos não estão acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se chamaram de Beelzebul, o dono da casa, quanto mais os que são da casa dele. Não tenham medo dele, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser escondido, que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês, na escuridão, repitam a luz do dia. E o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daqueles que podem arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão com o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até o cabelo da cabeça estão todos contados. Não tenham medo. Venham. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai, de que está no céu. Primeiro eu quero falar sobre essa palavra, né? Uma palavra assim, que se a gente for refletir, é uma palavra de fé, esperança e amor, né? Por Deus, né? Os discípulos devem ter não devem ter medo da missão e a verdade, que põe a descoberto toda a mentira, né? De um sistema social que não mostra a sua verdadeira face. Os homens podem até matar o corpo dos discípulos, mas não conseguirão tirar a vida, pois é Deus que dá
e conserva ou tira a vida, né? Então vamos lá em Mateus, agora 13, 1 ao 23, né? Deixa eu pegar minha outra Bíblia aqui. Vocês desculpem aí, porque meu óculos é aquele que compra em banquinha, sabe? Eu preciso ir num oculista. E ele tá meio embaçado. Então vamos lá. Mateus 13, 1, 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali, começou a ensinar a multidão que se juntou em volta dele. Era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se ao povo. Ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram a palavra. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100 e 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que ele tem será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. Assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouviram, mas não entenderam, olharam, mas não enxergaram nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderá entender, e eles voltariam a mim, e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês como são felizes? Pois os seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês, isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira
que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo, com alegria, mas duram pouco, porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas ao meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e as ilusões da riqueza sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Uma 100, outras 70 e outras 30 vezes mais do que foi semeado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Né? O que Jesus vem nos ensinar sobre essa parábola do semeador, devemos refletir sobre essa palavra, porque é preciso ter uma conversão para que Deus nos cure completamente, né? Nossos corações endurecidos, né? O que aqueles que não respondem a esta parábola estarão sempre perdidos, se tornarão cada vez mais cegas, não se cumprindo as escrituras do mundo, não se cumprindo as corrupções, as estruturas desse mundo. Até mesmo aos que lhe deram as costas em negação, quando estaremos prontos para perguntar, Deus, o que fazer? Ele estará ali com a resposta, né? Então essa palavra do semeador, ela é muito importante para mim, porque alguns anos atrás, né, o que a gente devemos refletir nessa palavra, alguns anos atrás, eu estava nesse ponto aqui desse evangelho aqui, ó. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio do espinho. Elas ouvem a mensagem, eu ouvi a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão da riqueza sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. O que eu queria falar para vocês nessa tarde aqui, para que vocês refletissem, relessem esses dois evangelhos que eu pus para vocês, e que vocês façam uma reflexão, né? Pois Deus, ele é bom e misericordioso, mas a gente tem que nos prontificar, né, a deixar o que a gente não consegue remover, né, sozinho. Na verdade, a gente acha que tem o controle, mas nós não temos controle. A única coisa que a gente pode fazer é nos prontificar a deixar que Deus remova o que a gente não consegue. Mas a gente precisa ter ação, né? Ter uma decisão na nossa vida, né? E é isso que eu venho trazer para vocês hoje, né?
Agradeço aí a todos, que todos tenham um bom domingo. Agradeço a todos por me ouvir 15 minutos aí. Eu sei que é um vídeo longo, mas vale a pena aí vocês escutarem um pouco, né? E na verdade foi 2 evangelhos, um parecido com o outro, que se junta ao outro, né? Por isso que demorou um pouquinho. Mas que Deus esteja convosco aí e que abençoe todas as famílias aí nesse domingo. Tá bom? Amém. E glória a Deus nas alturas. É tudo pela glória de Deus.